Olá, sou Raquel Santos e esse é o programa Abrindo a Bíblia. Que bom que você está hoje ligado aqui na Boas Novas e ligado também aqui neste programa. Hoje nós estamos celebrando essa semana o Dia das Mães. Que ocasião e que momento especial, aonde nós celebramos as nossas mães, celebramos a dádiva, não é, de nós termos ou termos tido uma mãe muito querida. A minha já não está mais comigo, mas hoje eu vou falar um pouquinho dentro da palavra, claro, porque esse é o programa Abrindo a Bíblia, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha mãe, a mãe que eu tive, que me ensinou tanta coisa, que hoje o que eu tenho em termos de fé, de amar a Bíblia, de caráter, de muitas coisas foram me incutidos pelo meu pai, sim, mas muito pela minha mãe também. Então a gente vai falar hoje, baseados numa palavra de 2 Timóteo, capítulo 1, e são 5 versículos. Na verdade, quem fala essas palavras é o apóstolo Paulo, mas ele está elogiando o seu discípulo Timóteo e dizendo para Timóteo sobre a fé dele. Que fé, Timóteo, que atitudes. Mas aí ele vai, o apóstolo Paulo, e ele fala o seguinte: mas uma fé que primeiro habitou na tua avó e depois na tua mãe. Então o apóstolo Paulo já vai ali justamente para a origem, para aquela fé que foi, de certa forma, herdada por alguém que incutiu isso na vida de Timóteo, que quando ele estava crescendo, obviamente a sua mãe, mas ela também herdou da sua mãe, que seria a avó de Timóteo. Então, nosso tema hoje é este: o legado de uma mãe. Olha que lindo, como uma mãe, ela incute, sabe, muitas vezes sem ela imaginar o impacto que ela tem, não somente por palavras, mas por ações, por atitudes, pela maneira dela encarar situações, dela agir e reagir. E a gente vai então ler aqui essa passagem que começa aqui, o apóstolo Paulo, né? Começa dizendo assim: ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, que é o Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, de dia e de noite. Eu lembro-me das tuas lágrimas. Eu estou ansioso de ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que eu tenho e que guardo da tua fé, Timóteo. Uma fé sem fingimento. A mesma fé que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e depois na tua mãe Eunice. Estou certo de que também esta mesma fé, ela habita em ti, Timóteo. É uma fé que primeiro habitou na tua avó, tua mãe, mas você, Timóteo, herdou esta fé. Gente, que coisa forte. Olha que percepção. O apóstolo Paulo falando com o discípulo a quem ele admirava algo na vida dele. Justamente o quê? Ele não está falando de eloquência, de inteligência, de capacidade e disso. Não, ele viu algo muito mais poderoso, mais forte, que é a fé. E aí o apóstolo Paulo entendeu que essa fé não veio do nada, que alguém incutiu esta fé no coração deste discípulo, não é? Eu quero começar aqui dizendo algo para você que é mãe. Nós estamos falando com mães hoje, celebrando o Dia das Mães, que nós temos um poder muito forte de influência. Nós não entendemos o quão forte ela é, porque o lar, né, tem a casa, mas a casa não é só aquela estrutura. O lar, que é o local onde nós
criamos os nossos filhos, onde nós somos educados, forjados, moldados para a vida. Nós temos um poder muito grande de influência na nossa família. As nossas atitudes fazem impacto, quer sejam atitudes negativas ou positivas. Muitas vezes uma mãe rixosa, briguenta, que muitas vezes ela grita e ela se expressa de uma maneira muito, digamos assim, perturbadora, e ela não tem paz. Ela influencia o seu lar com a sua falta de paz e muitas vezes com atitudes de explosivas, de ira, não é? De colocar, de brigar, de falar. Muitas vezes uma mãe também que não tem uma atitude firme, mas que é omissa também. Então são coisas que não diria que são teóricas, mas é a prática mesmo, as nossas atitudes, o nosso viver. O ambiente do nosso lar reflete quem nós somos, reflete o nosso caráter, a nossa personalidade e aquilo que nós fazemos. Porque os nossos filhos, em resumo, eles aprendem muito mais com aquilo que eles veem do que aquilo que a gente fala. Eu tenho por mim. A minha mãe falava muita coisa para mim, mas você sabe que muita coisa, muitas eu lembro, mas tem muitas que eu não lembro. Mas eu lembro muito das atitudes da minha mãe, daquilo que ela fazia, das reações da mamãe. Eu aprendi muito com ela, sem ela falar muito, mas pelas ações. Sabe, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero só voltar aqui ao nosso texto, aqui, onde há uma mãe, primeiro uma avó e uma mãe. Quem que era Eunice? Eunice era filha de Lóide. Obviamente, se Eunice ensinou, ela incutiu essa fé no seu filho Timóteo, é porque também Eunice aprendeu com a sua mãe Lóide. É igual a minha mãe. Minha mãe aprendeu com a minha avó Ruth, e a minha avó Ruth ensinou minha mãe Doris, e minha mãe Doris ensinou a Raquel, e Raquel ensina então a Alessandra, que é minha filha, João e Paulo. Em consequência, a Alessandra ensina o seu filho Arthur, e Paulo ensina os seus filhos Pedro e Sofia. Está entendendo? Então, ela vai indo de geração a geração. Eunice era judia e ela ensinou as sagradas escrituras ao seu filho Timóteo. Ela era uma mãe que conduziu aquele filho. Claro que teve um momento que ele mesmo teve a decisão de querer ficar naquilo que a mãe dele havia o ensinado, porque a salvação é pessoal, mas ela criou ele no temor de Deus, no amor a Deus. Então ele teve a sua experiência própria, mas ela fez ali um preparo, um ambiente onde ele poderia escolher Deus, ensinando eles sobre Deus, ensinando eles sobre a Bíblia. Interessante que muitas vezes, muitas mães não têm a ajuda do cônjuge, que é o pai, porque muitas vezes o pai não tem o temor a Deus. E a Bíblia diz aqui algo interessante, que Eunice, a mãe de Timóteo, era casada com um gentil, um não-judeu, que provavelmente não professava a fé que a mãe de Timóteo professava. Uma mãe judia, mas o pai era grego, talvez aqui, né? Não tenho certeza, mas talvez fosse grego. Então, e talvez ele não fosse um seguidor de Cristo, mas isso não impediu a mãe de incutir estes valores espirituais na vida do seu filho, um legado de fé. Eu tenho um pensamento aqui que eu quero ler para você. O maior e mais poderoso e precioso legado que uma mãe pode deixar aos seus filhos é a fé. É a fé em Deus. É ensinar aquele filho que há um Deus que ele pode confiar, um Deus que é poderoso, verdadeiro, o único Deus que está nas Escrituras, na Bíblia, que é um Deus que você pode
confiar a sua vida, os seus planos, o Deus que é Pai, e que nós chegamos até Ele através de Cristo Jesus. Então, o maior exemplo e a maior lição, o maior legado que uma mãe que crê em Deus pode passar ao seu filho é ensinar aquele filho a confiar, a crer e ter fé em Deus. Agora eu quero voltar para aquilo que minha mãe fazia. Eu lembro muitas vezes, eu nunca assim ouvia muito a minha mãe me dizer: Raquel, vai orar. Raquel, vai ler tua Bíblia. Mas eu lembro da minha mãe orando. Quantas vezes eu lembro da minha mãe falando com Deus. E não necessariamente ela estava ajoelhada todos os tempos. Muitas vezes eu entrava na cozinha da minha casa e eu falava assim: o que que a mamãe está falando? Porque não via ninguém na cozinha, só a mamãe lá na pia, ou no fogão, ou fazendo algum bolo, mas ela estava falando com Deus, tendo um diálogo. Ela tinha uma comunhão, ela tinha uma vida de relacionamento. Então, ela vivia aquilo. Então, eu via ela fazendo aquilo. Aquilo me marcou tanto que se ela tivesse falado, Raquel vai orar, eu não lembro disso tanto, que eu lembro do fato que ela orava. Mas não é só a atitude de incutir a fé através da oração. Eu aprendi o perdão também, o amor, a sabedoria, a mansidão, a aceitação, a honestidade, falar a verdade, viver a verdade. Tudo, não somente porque ela me ensinou que esses valores são importantes, mas porque ela os viveu, ela os praticou, a vida dela. Por isso, quando o apóstolo Paulo aqui fala para Timóteo, Timóteo, eu amo a tua fé, mas é uma fé não fingida. Olha só que interessante. Ele poderia ter falado outras qualidades, mas ele falou fé. Mas então, quando ele fala não fingida, ele está dizendo, Timóteo, uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé de verdade, que funciona. Porque muitas vezes, nós como mães, nós podemos falar muito, mas o nosso falar é importante, contudo, que ele também venha se alinhar com o nosso praticar daquilo que a gente fala, com as nossas ações daquilo que nós falamos. A minha vida de fé em Deus, de saber quem Deus é, foi espelhada através da vida da minha mãe. Eu diria que, e não tanto em palavras, não foi por muitas, a mãe falou de Deus, falou de Jesus, falou da palavra, mas as atitudes da minha mãe, atitude de crer, de confiança, de perseverança, de amor, de fidelidade a Deus. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala para ele, Timóteo, eu amo a tua fé, porque é uma fé não fingida, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que funciona, uma fé real. E isso nós aprendemos, claro, Deus é o autor da fé, mas a gente tem que aprender com alguém a conhecer Deus. Quem nos fala de Deus? Para mim foi a minha mãe, e meu pai, sim, mas quem passa muitas vezes mais tempo com os filhos? Normalmente é a mãe. Então, esse incutir é algo muito, muito tremendo. Tem um pensamento aqui que eu quero ler para você. Nada na vida de uma mãe é mais importante do que uma fé pessoal, uma fé que ela molda, modelada, né, perante os seus filhos, diante deles. É o único legado que dura para sempre. A gente pode deixar propriedade, deixar bens, deixar coisas e joias. Eu tenho um anel lindo que tem um brilhante, um diamante verdadeiro, que era da minha mãe. Aquilo vai passar. Mas a nossa fé não é algo que passa, não. É algo real e duradouro. E é esses valores que nos conduzem à eternidade, porque só Deus nos leva. Jesus, né? Que conhecendo Deus, a gente conhece através de Cristo. Só Ele nos dá a vida eterna. Essa vida passa, mas esses valores que nós incutimos nos nossos filhos, não só falando, mas vivendo eles, é algo
que vai permanecer na vida dos nossos filhos, e eles, por consequência, também transmitirão esse legado, essa fé, esse amor a Deus, essa esperança, essa vida de confiança em Deus aos seus filhos. Sabe? É interessante que Paulo não elogia a eloquência de Timóteo, ou se ele tivesse, né, a inteligência, os talentos, mas ele fala de algo tão importante, que é a sua fé. Uma fé não fingida. Agora eu quero voltar aqui sobre algo que eu quero falar um pouco sobre a minha mãe. A mamãe, ela falava com Deus. E acho que eu já falei isso aqui já com você, que ela entrava na cozinha, a mamãe estava falando com quem? Nem estava no quarto, lá estava a mamãe, e nem necessariamente de joelho, ela orava também de joelho, mas o dia a dia dela era uma comunhão com Deus. E uma das coisas que eu lembro e que influencia muito a minha vida de oração. Eu tenho uma vida de oração com Deus, ela podia ser melhor, maior, isso eu admito, né? Mas eu oro. E nas minhas orações, eu lembro da minha mãe, como ela não só me ensinou, mas como ela orava. E quando ela encarava circunstâncias, situações, problemas, desafios, ela sempre orava. Primeira coisa que ela falava, vamos orar. Tá difícil. Não sei como é que a gente vai resolver isso. Não, tá doente, vamos orar. Tá com essa situação, vamos falar com Deus. Então, a mamãe, ela tinha uma fé que funcionava. Tá difícil? Meu Deus, eu nunca vi a mamãe puxando o cabelo, desesperada, gritando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Jamais. Ela tinha uma fé que influenciava até a postura dela, que dava a ela uma calma, uma confiança. E aquilo me ensinou que, mediante as circunstâncias, não adianta puxar cabelo, gritar e desesperar, mas adianta confiar e ter fé em quem pode me ajudar, que é Deus, em quem pode me dar solução, que pode dar sabedoria para resolver o problema, graça para resolver, inteligência, uma maneira de pensar como é que eu vou encarar isso, Deus. E assim era a postura da minha querida mãe. E com ela eu aprendi que oração funciona. Eu lembro quando ela intercedia por alguém, ela estava fazendo as coisas durante aquele dia, ela vivia o dia normal, mas um momento ou outro ela estava orando, orando. Isso me ensinou que quando eu estou intercedendo, não é que eu vou estar o dia todo orando, mas alguns momentos eu paro e intercedo e oro. Era assim como ela me ensinou que oração vale a pena orar, porque Deus responde. Então, essa é uma fé não fingida. Não é você só falar de fé para os teus filhos, é você viver fé. É não você falar de oração para os teus filhos, mas viver uma vida de oração. Quantas vezes eu, Raquel, e eu já morei em tantos lugares, muitos anos em Manaus, alguns anos nos Estados Unidos, agora estou aqui em Pindamonhangaba, onde os meus pais fundaram um seminário teológico há 66 anos passados, nesta cidade. Que honra de estar de volta ajudando meu irmão, que é o presidente agora, o diretor executivo, né, do IBAD, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, fundado pelos meus pais. E eu penso, que honra estar aqui com a, a, junto a ele nesse trabalho. Mas eu lembro, sabe, dessa fé que ela tinha. E muitas vezes, quando agora falando de mim, Raquel, né? Eu falei que eu morei em tantos lugares, até que me perdi um pouco aqui. Mas eu lembro lá em Manaus, aqui, onde estivesse com os meus filhos, especialmente naquela idade, quando eles tinham, assim, 14, 13, 12, até antes disso, jovenzinhos, eu estava ajoelhada no meu quarto orando, alguém abria a porta, era um filho. Eu pensei, que bom que eles me viram orando. Porque não é só falar, vai orar, menino. Eles têm que ver a gente falar com Deus. Sabe? A gente não fala, tem fé, menino. Mas que adianta eu falar para ele ter fé se eu não pratico a minha fé? Se eu, na hora do sufoco, fico desesperada e não coloco aquela fé
uma confiança calma e tranquila, porque eu sei que o meu Deus vai resolver, vai me dar uma solução. Isso é tão importante. Uma outra coisa que minha mãe ensinou foi perdoar. Perdão, a gente aprende em casa. A gente aprende com exemplo de pessoas que perdoam, pessoas que exercem o perdão. Os meus pais, quando fundaram o seminário aqui em Pindamonhangaba, há muitos anos, 66 anos passados, eles encontraram bastante críticas. Pessoas, nem todos concordaram, muita gente julgou, criticou, falou. E isso é muito difícil quando alguém quer fazer algo para Deus e você pensa que você vai encontrar esse tipo de atitude lá com pessoas que não creem em Deus, mas eram pessoas que estavam no ministério também. Não sei se talvez por um tipo de uma pequena inveja ou ciúme, mas fato é que muitos anos depois, essas mesmas pessoas que criticaram, que deram trabalho, frequentaram a casa dos meus pais. E meus pais fizeram tudo para agradá-los, trazendo café, bolo, um almoço, senta aqui, bem-vindo. Aquelas pessoas que eram tão duras com meus pais os recebiam com tanta graça. Isso é perdão. Então eu não vi alguém falar para mim, vai perdoar. Eu vi uma mãe exercer o perdão. Muitas vezes os alunos, próprios alunos que vinham estudar, jovens seminaristas, às vezes eram teimosos, malcriados, porque eram assim na casa, e faziam isso com a minha mãe também, que de certa forma era uma mãe para eles enquanto eles estavam no seminário. E quantas vezes eles não a tratavam com a dignidade que ela merecia, como uma diretora da instituição, como uma pastora, como uma missionária, mas quantas vezes mamãe os perdoava, os amava, relevava, sabiam que eles eram jovens, que estavam longe de casa, que tinham seus problemas. Perdão é algo tão essencial na vida de uma pessoa. Perdão a gente aprende, por exemplo, através do exemplo. Eu louvo a Deus que eu tinha uma mãe que exerceu perdão. E assim eu pude perdoar. E o meu exemplo de perdão é um exemplo a ser seguido pelos meus filhos. Você está entendendo que a história aqui tem uma avó que teve uma filha que teve um filho. A avó era Lloyd, a filha era Eunice, o filho era Timóteo. É herdado. Por isso, nosso tema hoje é o legado, né, da fé, o legado de uma vida, de uma mãe, aquilo que ela deixa para os seus filhos. Um legado de oração, um legado de fé, um legado de perdão, que você pode falar, sim, é importante ensinar, mas é importante que você ensine vivendo o que você está falando. Eu me lembro muito mais daquilo que eu vi do que aquilo que eu ouvi. Eu lembro de um pai e de uma mãe que perdoavam, que amavam Deus, que amavam o próximo, sabe? Eu vou terminar com um pensamento aqui muito interessante. Eu fui criada debaixo das asas, eu escrevi isso aqui, eu que escrevi para não esquecer de falar, então vou ler aqui para mim o que eu escrevi. Eu, Raquel, fui criada debaixo das asas de uma mãe que orava. E mesmo ao crescer e ficar experiente, eu, né, deixar o abrigo dessas asas protetoras da minha mãe, eu ainda sentia segura nas orações dela. Porque eu sabia que, mesmo casada, longe de casa com os meus filhos, a minha mãe continuava orando. E eu quero que os meus filhos sintam isso. Por isso, muitas vezes, eu tenho dois filhos que moram em outro país, e o que mora no Brasil mora lá no Amazonas, longe também. Vira e mexe, eles ligam, mãe, ora por essa causa. Mãe, eles confiam que eu posso orar, porque eles sabem que eu vou orar. Isso é lindo. Então, eles estão, de certa forma, seguros, eles sabem que tem uma mãe que ora, uma mãe que ama Deus, uma mãe que tem perdoado, e esse legado é tão tremendo, porque ele não para na vida dos meus filhos, ele vai para os meus netos. E se Deus quer, querendo, e eu sei que Deus fará, os meus netos terão filhos.
E essa herança, ela se perpetuará de gerações. Que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme a Deus, pois a sua geração será abençoada sobre a face da terra. Mas tudo começa com a presença de uma mãe. Claro que tem um pai também, mas hoje a gente está falando sobre mãe, porque é Dia das Mães. Você está entendendo, mãe? A tua, a tua importância, o teu valor nessa nobre missão de incutir, de educar, de cultivar na vida dos teus filhos valores que o ouro passa, a prata, a roupa, os bens, mas esses valores não passam, eles permanecem. E você pode incuti-los. Você tem essa graça, esse privilégio, não só de incutir eles, mas de vivê-los diante da vida dos teus filhos, como uma vitrine. Eles vão olhar e lembrar: ah, mas eu lembro da mamãe. O que ela fazia? Como ela fazia? Gente, todos os dias, eu não estou falando isso, não é demagogia, não. Eu falo para Deus, nas minhas orações, eu agradeço: Deus, muito obrigada pela mãe que eu tive. Eu agradeço pelo meu pai, vida de pessoas não perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas tementes a Deus, pessoas que amavam Deus. E esse valor, esse amor, essa verdade que eles viviam, ela foi um exemplo tão forte que hoje eu vivo, eu posso dizer que eu sou uma mulher de fé, que eu oro, que eu perdoo, que eu tenho esses valores, que eu aprendi. Amém. Que o Senhor te abençoe, mãezinha linda, querida. Um feliz Dia das Mães para você que é avó, bisavó, tataravó, mãe espiritual. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Fique na paz. E feliz Dia das Mães.